Essa semana eu ouvi uma frase de uma influenciadora aqui do meu estado que me deixou muito pensativa. E me deixou tão pensativa a ponto de eu vir aqui falar com vocês e gravar esse vídeo pra gente ter um momento aqui de reflexão. E a frase diz o seguinte: muita gente tá viva, mas não tá vivendo. E o que essa influenciadora quis dizer e o que me pegou pra mim vir aqui gravar esse vídeo? É muito verdade que as pessoas estão hoje em dia vivendo no seu automático, vivendo dia após dia, muitas vezes sem perspectiva, só realmente vivendo aquele dia e fazendo as obrigações daquele dia e tocando aquele dia, né, como se fosse fazendo parte da rotina aí um dia após o outro. Mas será que as pessoas param e se dão conta de viver de fato aquele dia? Porque muitas pessoas, elas se apegam um pouco no passado, outras se apegam ao futuro, coisas que não nos pertencem. E até eu falei no vídeo passado sobre o diário estoico, e foi justamente, né, o trecho que caiu na leitura de hoje, falar sobre isso, sobre esse apego da gente se apegar tanto ao passado quanto ao futuro, porque ambos não nos pertencem, né? O passado já passou, então a gente já viveu ele, então ele não tem, né, como a gente, ele não é mais palpável para nós, e o futuro muito menos, porque ele ainda nem chegou. Então só nos resta o presente, e o presente está aqui, estamos vivendo o presente é o dia de hoje, é o dia que a gente vive, é o dia que a gente levanta e diz, bom, bora lá, vamos ver o que tem para esse dia. E é o dia que a gente tá vivendo efetivamente, é o dia que eu tô gravando o vídeo, é o dia que tu tá me assistindo, então esse é o momento presente. E aí, o que tu tá fazendo com esse dia que tu tá vivendo? Ou tu tá pensando só no dia que passou, ou tá pensando no dia que vai vir, ou tu só tá levando tua vida como mais um dia e esquece de viver aquele dia. E viver, eu digo aqui no sentido das pequenas coisas do nosso dia, é tomar um café da manhã com calma, sentir o gosto das coisas, ou talvez se tu não toma café, almoçar e sentir o gosto da comida, poder mastigar e ver que tu tá engolindo comida, porque muitas vezes a gente almoça como? Aqui, só mexendo no celular, ou vendo uma TV e nem se dá conta do que tá ingerindo. Por isso que muitas pessoas, né, desenvolvem problemas gástricos aí, ou obesidade, enfim, tantas outras coisas, porque nem se dá conta do que tá comendo, não se dá conta do que tá ingerindo. E isso também é não viver o próprio dia. Não só necessariamente, da gente fazer grandes coisas, fechar negócios, ou, nossa, eu fui hoje extraordinário no trabalho. Não é isso, é as pequenas coisas do nosso dia. Quem de fato está vivendo o seu dia, o seu presente, o momento? Ou simplesmente está aí passando pelo dia? Está sendo vivo, né? Sem estar vivendo. Porque uma coisa é estar vivo e passar um dia após o outro. E a outra é de fato estar vivendo, saber ter consciência daquele dia. Quantas pessoas passam uma vida inteira e não se dão conta de que viveram? Ou às vezes vão se dar conta lá quando tem, sei lá, seus 70 anos e olham para trás e dizem, meu Deus, a minha vida passou e eu não fiz nada. O que eu fiz da minha vida? E é esse o questionamento que a gente tem que se fazer agora. Eu hoje tenho 36 anos, vou fazer 37 agora na metade do ano, e muitas vezes eu me pego com esse questionamento. O que eu tô fazendo da minha vida? Nossa, eu já vivi todo esse tempo, que pra mim é muito, eu já vivi todo esse tempo, e o que eu tô fazendo da minha vida? Eu olho pra trás, né, e fico analisando, porque é isso que a gente tem que fazer. São essas análises que a gente precisa fazer para poder entender se a nossa vida tá de fato valendo a pena ou a gente só tá passando por ela. E o passar pela vida, ele exige que a cada dia a gente possa analisar o que a gente está fazendo, se a gente tem motivação para correr atrás, para viver de verdade, para poder aí se motivar. A gente precisa ter motivação para viver os nossos dias, né? A gente precisa querer as coisas e não simplesmente só existir no nosso dia e pensar, amanhã de novo e amanhã de novo. Os dias passam muito rápido e é isso que eu tenho percebido. Muitas vezes o dia, sei lá, às vezes eu me pego pensando assim, tá na metade da tarde, meu Deus, o que eu fiz no meu dia? E o dia tá passando, então cada dia a gente precisa sentir que alguma coisa aí valeu a pena, né? Às vezes eu assisto muitas pessoas que falam sobre desenvolvimento e tal, e elas falam, né? Alguma coisa no teu dia tem que valer a pena. Não sei se tu fez uma boa ação, se tu fez alguma coisa no teu trabalho, enfim, se tu leu alguma coisa que te fez bem, alguma coisa que fez alguma coisa no teu dia que fez o teu dia valer a pena. É isso que a gente tem que pensar, para que a gente não passe, né? Porque quando a gente vê, passou o dia, passou a semana, e quando a gente viu, passou o mês,
chega dezembro de novo, e depois chega metade do ano de novo, e aí o que a gente tá fazendo na nossa vida? O tempo tá passando, né? Não é pra gente entrar em desespero, meu Deus, né? O que eu fiz? Mas é pra gente a cada dia ter essa noção. A gente precisa ter essa noção que nas nossas mãos só tem o presente. O passado ontem já foi. O que tu fez ontem ou de ontem pra trás já foi. A gente não tem mais controle, a gente não tem mais acesso, a gente não tem mais o que fazer. E amanhã também não tá na nossa mão. O amanhã vai ser amanhã. A gente não tem como pensar, como acessar o amanhã. O amanhã é aquela figura, né, que tá sempre longe, né? Que a gente sempre tenta alcançar. Mas o que de fato tá na nossa mão é só o presente, né? E é essa reflexão que eu venho trazer hoje. Por isso, hoje, quando eu peguei aqui o meu diário estoico, que eu já falei para vocês no outro vídeo, o pensamento principal dele é exatamente isso. Ó, vou ler um trechinho, tá? Há um dito atribuído a Bill Kane, o cartunista que merece ser lembrado. O ontem é o passado, amanhã é o futuro, mas hoje é uma dádiva. É por isso que é chamado de presente. Esse presente nos pertence, mas tem uma data de expiração cada vez mais próxima. Se você aproveitar de corpo e alma, ele será suficiente. Poderá durar uma existência inteira. O que esse texto quer dizer? Quer dizer que se a gente aproveitar todos os dias o nosso presente, como de fato ele é um presente, a gente vai ter vivido a nossa vida inteira aproveitando ao máximo cada dia o que ele tinha a nos oferecer. Às vezes a gente não acorda bem, às vezes o nosso dia não tá bom, às vezes acontece alguma coisa, mas não quer dizer que a gente não esteja vivendo aquele dia. Aquele dia precisa acontecer de igual forma como os outros dias acontecem quando a gente tá bem, enfim, quando a gente tá só feliz. Mas a nossa vida é o eletrocardiograma, né? São os altos e baixos, porque se a nossa vida for uma linha contínua, ela não existe a morte, né? Então, a nossa vida precisa dos altos e baixos, mas não é por isso que a gente não deva aproveitar o nosso momento presente. E a gente deve aproveitar o nosso momento presente para fazer dele o melhor, né? O melhor do nosso dia, tirar o proveito daquilo, tirar o ensinamento e tirar a lição. Se o dia não foi bom, tem que parar e pensar assim, não, eu preciso aprender alguma coisa com esse dia. Isso que aconteceu precisa me ensinar alguma coisa, de alguma forma tá me ensinando. Que lição que eu tiro disso? O que eu posso aproveitar disso ou dessa situação ruim que aconteceu? O que ela tem para me ensinar? Muitas vezes eu me pergunto isso, porque os nossos dias não são flores, né? Então, em dias que o dia não tá legal, que aconteceu alguma coisa que não foi legal, que me deixou para baixo, que eu fiquei chateada, às vezes eu paro e penso e digo, tá, mas o que isso vem para me ensinar? Vem para me ensinar a ter paciência? Vem para me ensinar a olhar a vida com outros olhos? Vem para me ensinar a ter gratidão? Porque muitas vezes o simples fato de qualquer coisa que aconteça, às vezes a gente não para agradecer e dizer, poxa vida, né, obrigado pelo livramento. Seja quem for teu Deus, universo, energia, seja o que for. Mas a gente tem que ter a consciência de agradecer e pensar. Obrigado pelo livramento, ou obrigado por esse dia ter acontecido dessa forma, obrigado por eu ter tido tal oportunidade, obrigado por eu ter tido alimento na minha mesa, tanta gente nem tem. Então a gente tem que ser grato por aquele dia, por ter vivido aquele dia e, enfim, independente de como ele foi, tirar as melhores lições, né? E é isso que o Diário Estoico, né, veio falar e casou com o que eu queria conversar com vocês, né, sobre as pessoas estarem vivas, mas não vivendo, né? Porque vivo todo mundo tá, né? Todo mundo que anda sobre a terra tá vivo, né, teoricamente. Mas a gente sabe que muitas pessoas não estão vivendo, né? Seja por N problemas. Talvez tenham pessoas aqui que estão depressivas, que estão tendo, enfim, algum problema na sua vida. A gente não sabe o dia a dia de cada um. Mas, independente do que esteja acontecendo, como eu falei, a gente precisa tirar uma lição, a gente precisa tirar o melhor de cada um dos dias para que a gente possa, lá na frente, olhar para trás e dizer, poxa vida, essa vida valeu a pena. Essa vida eu fui feliz, ou eu aprendi, eu evoluí, e é isso que a gente precisa levar, né? Porque a gente não leva nada material, né? A gente leva só o que a gente é, o que a gente foi, o que a gente viveu, e justamente isso. Por isso que a gente precisa viver cada dia, para que a gente possa levar as melhores lições daqui desse plano. Certo? Então eu espero que o dia de vocês seja maravilhoso. Um beijo, e essa foi a minha mensagem. Tchau!